Olá, oitavos anos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Anália e hoje nós vamos trabalhar um outro conteúdo que é chamado de Present Continuous, ok? O Present Continuous, além de ser chamado com este nome, também é conhecido como Progressive, ok? Então, vocês podem ver quando vocês forem estudar um pouco mais sobre o assunto ou pesquisar ou coisa assim, vocês vão encontrar tanto como present continuous como progressive. Antes de iniciar exatamente o sentido do continuous ou progressive, eu gostaria de lembrar vocês que o verb to be faz parte. Então é necessário que vocês lembram o uso do verb to be, que vocês lembram qual verb to be que vai com o sujeito I, qual verb to be que vai com o sujeito you, o he, o she e assim por diante. Realmente, ele é necessário para que você consiga formular frases usando present continuous ou entender um contexto em inglês com present continuous. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que seria esse present continuous? Na nossa língua, ele também existe, só que ele recebe o nome de gerúndio. E o que acontece? Em inglês, ele termina, o verbo principal vai terminar com ing. Na nossa língua, ele seria como se fosse o nosso ando, endo, indo. Por exemplo, o playing, jogando, o eating, comendo, o following, seguindo. Então, observe a terminação destes verbos na nossa língua e observe a terminação destes verbos no inglês, tá? Eu digo que o present continuous, ele é um tempo verbal mais parecido com o da nossa língua. Por quê? Porque tem o sujeito, o verb to be e o verbo com ing. Então, por exemplo, aqui, ó, eu, am, estou, expecting, aguardando a phone call, um telefonema. Eu sempre falo que ele é muito parecido com o da nossa língua e que ele é o mais fácil de ser aprendido, tá? Então, na forma afirmativa, como que deve ser elaborado uma frase usando o present continuous na forma afirmativa? Vem primeiramente o sujeito, o verb to be, que tem que acompanhar o sujeito, por isso que eu retomo a dizer, vocês têm que lembrar qual o verb to be que acompanha aquele sujeito, porque vai ser necessário na hora que vocês forem formular frases, preencher exercícios, tentar uma comunicação em inglês, tá bom? Então, olha só, sujeito, o verb to be de acordo com aquele sujeito e o verbo principal terminado com ing, ok? Por exemplo, ai, professora, todos os verbos terminam com ing? Nesse sentido do progressive, sim. Então, olha aqui. Eu coloquei para vocês uma tabela da questão do uso do ing no verbo, porque pode acontecer que vocês esqueçam como é que funciona. Porque o present continuous, ele é um conteúdo trabalhado em sétimos anos. Só que nos oitavos, eles são colocados como um review, como uma revisão. Então, eu estou revendo este conteúdo com vocês. Eu acredito que a maioria já tem aprendido ele. Então, eu explicando aqui, ou vocês vendo as explicações, vocês vão entender melhor como que é a questão da terminação do verbo no ing. Pessoal, olha só. Verbos que terminam com a letra E, quando você vai colocar ele no ing, é retirado esse E acrescenta o ing no lugar. Então, há uma substituição. Já os verbos que terminam com Y, você só vai acrescentar o ing. Verbos que terminam em IE, por exemplo, die, lie, você vai tirar esse IE, colocar um Y e acrescentar ing. O que acontece aqui? Tem umas explicações na questão de verbos que terminam em CVC. Tem duas formas de explicação aqui, tá vendo? Para não confundir muito a cabeça de vocês, eu achei melhor colocar assim, ó. Que verbos que terminam em CVC. O que seria este CVC? Consoante, vogal, consoante. Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante,
eu acrescento mais uma letra, por exemplo, a última letra, aqui ó, stop. Ele não termina com P? Eu vou dobrar a última letra e aí sim acrescentar o ing, tá? Então eu coloquei aqui para que vocês relembram como que é a questão do uso do ing, que muitas vezes acontece de esquecer. Então voltando lá. A forma afirmativa, sujeito, verbo to be e o verbo principal com ing. Então, se acontecer de eu perguntar para vocês assim, como é que é formulado a oração, a frase, uma sentença no present continuous? Ela é formulada da seguinte maneira: sujeito, verbo to be, de acordo com o sujeito, e o verbo com o término de ing. Tá bom? A forma afirmativa. Aqui eu já expliquei para vocês. A forma negativa. Vocês lembram quando tinha que colocar o verbo to be na negativa? Que você só colocava o not ali depois do verbo to be? É a mesma coisa aqui. Agora a diferença é que vocês também têm um verbo principal que vai acrescentar o ing. Mas olha só, para a forma negativa deve-se acrescentar o not depois do verbo to be. Então, por exemplo, a frase I am talking to you, eu estou falando com você. Para você negá-la, I am not talking to you. He is studying hard enough. Vou negar a frase. He is not studying hard enough. You are eating. Vou negar a frase. You are not eating. Repara que tem o not aqui, ó. E ele vem quando? Depois do verbo to be. Para que você faça a frase na negativa. Também você pode contrair essa forma negativa. No caso aqui, ó, o I am, para fazer a contração, você vai negar no próprio verbo to be. Então vai ficar I am, I'm not, tá? Então quando é com o sujeito I am, a sua contração fica I am. Já no caso de he's not, she's not, it is not, você vai negar aqui também, ó, e vai ficar isn't. Isn't. Então, is not se torna isn't. He's not studying hard enough. He isn't studying hard enough. A mesma coisa que do are. Para você negar o are not, ele se torna aren't. Então, you are not eating, you aren't eating. Então, você pode usar essa forma também para fazer a negação da frase. Qual seria a diferença? É que ela é mais informal, mas ela é muito mais utilizada no inglês falado, tá bom? Continuando, interrogação. A forma interrogativa. Se vocês olharem bem a tabela aqui, ó, primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito e depois o verbo com término ing. Então, olha aqui, ó. Na forma interrogativa, você vai inverter o verbo to be e o sujeito. She's painting her house. Is she painting her house? Você vai fazer a interrogação aqui. Você só vai inverter. O verbo to be vem primeiro e o sujeito vem depois. E, gente, não esqueça, ponto de interrogação, tá bom? Então, a frase aqui, you are kidding, você está brincando. Para fazer a interrogação, are you kidding? Observe, eu troquei. Eu mudei o verbo to be e o sujeito. Veio o verbo to be primeiro, depois o sujeito, porque é uma interrogação. Eu acho que vocês vão lembrar bem deste conteúdo porque vocês trabalharam o verbo to be, então fica mais fácil, tá? Então, what is she doing? O que ela está fazendo? Repara, o is vem primeiro, she depois. Where are they going? Onde eles estão indo? O verbo to be e depois sujeito. Ah, professora, mas tem esse what e where aqui. O que é isso? É o pronome interrogativo. São utilizados para fazer perguntas. Temos o what, o where, o when, who, why. Então, o que acontece? Neste sentido, se vocês forem fazer uma questão que há necessidade de um pronome interrogativo, o pronome interrogativo ele vem primeiro. E aí sim vem o verbo to be e o sujeito. Se na frase não tem pronome interrogativo, aí vem o verbo to be e depois
sujeito, tá bom? Quando que nós utilizamos o present continuous? Muitas pessoas vão dizer a vocês, ou videoaulas que vocês forem pesquisar, ou conteúdos na internet, que o present continuous ele é usado no momento da fala, tá? Mas às vezes não é exatamente ali no momento da fala, mas sim em uma situação que está em continuação. Uma situação que você está fazendo, vamos dizer assim. Então, olha aqui, ó. Ações que estão acontecendo no momento em que se fala. Por exemplo, agora eu estou ensinando. I am teaching. E vocês estão aprendendo. You are learning. Então, é uma situação ali que está acontecendo no momento. Então, você vai usar o present continuous. Aqui também deixa bem explicado um fato que está acontecendo no momento em que se fala, não necessariamente no momento exato da fala, tá? Mas é uma situação em continuação, tá? Continuidade, vamos dizer assim, acontecendo. Fica bem mais fácil. Em frases interrogativas, quando você vai usar o present continuous, vocês usam muita expressão what are you doing? Ou what are you doing? O que você está fazendo? Porque vai ter figuras e aí você vai perguntar o que você está fazendo? O que ela está fazendo? E assim por diante. Eu vou tentar ver se eu marco na próxima quinta-feira uma videoaula com vocês para ver se assim a gente consegue trabalhar um pouco a questão da fala. Mas eu vou ver certinho e depois eu procuro vocês lá pelo grupo do WhatsApp para dar mais informações. Então, olha só. What is she doing? O que ela está fazendo? What is he doing? O que ele está fazendo? Então, você sempre vai usar o present continuous com esses tipos de perguntas, tá? Então, por exemplo, aqui se eu tenho uma pergunta, ó, what is the boy doing? O que o menino, o garoto está fazendo? Você vai olhar a ação ali, o que ele está fazendo e vai responder. He is running. Ele está correndo. Então, nesse sentido aqui, ele é muito bom para você fazer a questão da prática de conversação usando o present continuous, porque tem muitas questões de ação ali que estão acontecendo. É muito mais fácil a prática da conversação trabalhando o present continuous. Vocês vão encontrar as frases, né? What are you doing? Quando você vai pronunciar what are you doing? What is she doing? What is he doing? Tá? Então, porque fica mais fácil no inglês falado, assim. É questão de prática, técnica. Com o tempo vocês vão aprendendo. Deixei aqui uma tabela com o verbo work, eat, drive, para ajudar vocês, tá? Então, olha só. I am working. You are working. E assim eu deixei com os outros verbos também. Também tem a forma negativa e contraída, tá? Para que assim vocês consigam se identificar com a situação do verbo, como que ele é no continuous. E o work também eu deixei aqui, ó, na interrogativa, tá bom? Para ajudar vocês. Qualquer dúvida, mas como é que eu faço mesmo na afirmativa, como é que eu faço mesmo na negativa, vocês voltam aqui nessa tabela e dê uma olhada. Este aqui eu já trabalhei, já expliquei para vocês, né? Então, vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que copiar as questões no caderno e respondê-las, tá? Então, aqui, ó, quando que é usado o presente contínuo em inglês? Se vocês forem pesquisar de novo no material explicativo, tá bem colocado aqui quando que vocês usam esse tempo verbal no inglês, ok? Tá falando que você vai usar ele num momento em que se fala e assim por diante. Essa pergunta tem a explicação aqui. Só dê uma boa olhada, tá bom? Agora, como é formado o presente contínuo? Como que ele é formado? Na frase afirmativa. Quem vem primeiro? É o sujeito? Ou é o verbo to be? Tá? Como que você coloca a posição certinha do sujeito, o verbo to be e o verbo principal, etc. É isso que vocês vão ter que responder. Como que é formado o gerúndio em inglês? Por exemplo, em português é o nosso ando, endo, indo. Então, como é que é formado ele no inglês? Tá?
4. A forma negativa e interrogativa. Então, olha só, na forma negativa eu tenho sujeito, verbo to be, tan, tan, tan e tan, tan, tan. Na interrogativa, tan, 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 sujeito, tan, tan, tan. Não posso dar muita resposta. Vocês vão ter que ler de novo como que é formulado esses tipos de frases e colocar aqui nas respostas, tá bom? Aqui é o seguinte. Look at the people and answer the following question. What are they doing? Tá? Então, tem um exemplo já pronto aqui, que é o do número 1. Vocês vão ter que, lá no caderno de vocês vão colocar por numeração, todos têm numeração, e você vai ver o que cada um deles está fazendo, tá? Você vai colocar em forma de frase e vai escrever em inglês. Por exemplo, a primeira aqui, ó. What is he doing? O que ele está fazendo? Aí, número 1. He is eating a sandwich. Repara que eu quero frases completas. Por exemplo, ela está bebendo refrigerante, ela está bebendo água. Eu não quero que você só coloque lá, número 2, ela está bebendo. Não, vocês têm que colocar um complemento, tem que ser uma frase mais completa. No caso do número 8, né, ela está dormindo. Não tem muito o que completar, ela está dormindo. Ele está jogando. O que ele está jogando? Que tipo de esporte que é esse? Ele está tocando o quê? Ela está cuidando do quê? Ele está assistindo, mas ele está assistindo o quê? Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês formulam frases, né? Especificando exatamente a ação das pessoas. Não só ali a frase com um verbo principal, com ing, acabou. Repara que eu deixei um exemplo aqui, eu poderia ter colocado apenas he's eating. Ele está comendo. Mas o que ele está comendo? Tá? Que tipo de alimento que é este? Então, he is eating a sandwich. E todos por numeração. Número 2, she's drinking, tan, 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 o que ela está bebendo. Cada vez que vocês ampliam mais as frases, vocês melhoram o vocabulário de vocês no inglês, tá bom? Então, este aqui é um dos objetivos dessa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui são outros exercícios. Estes exercícios, pessoal, eles estão tanto aqui nos slides, como eles também estão separados em outro material ali para vocês, tá? Em outro arquivo. Eu coloquei aqui nos slides para ajudar também. Porém, se vocês querem imprimir e responder na própria folha, vocês podem entrar lá no outro arquivo que eu mandei, que é apenas estes exercícios, tá? Então, olha só. Aqui está pedindo para que vocês completem com os verbos no ing. Os verbos já estão com ing, observem, tá? Que eles já estão com ing, só que agora vocês vão preencher eles aqui, ó. Onde faz mais sentido? Ó, John is football at the moment. Tá, futebol você sabe que é um esporte. Então, qual o verbo que vai se encaixar mais aqui, ó, na situação do esporte? Tá? Então, aqui vocês vão trabalhar a questão da prática de tradução, vocês vão trabalhar a questão de vocabulário, de escrita e compreensão, tá? Já aqui no exercício 2, as frases estão aqui e vocês vão ter que colocá-las na forma negativa. Ficou dúvida? Tem a tabela explicando e tem a explicação de como colocar a frase do contínuos na negativa. E aqui já é a forma interrogativa. Já tem a explicação também, tudo anteriormente, tá? Olha só, o que acontece aqui? Neste exercício aqui, what are they doing? O que eles estão fazendo? Cada sujeitinho está fazendo alguma coisa. Estão vendo? E embaixo tem os verbos. Já tem uns aqui, ó, que estão até no gerúndio mesmo, no contínuos. No caso de dancing, swimming, running, riding. Então, alguns aqui você já vai encontrar já no contínuos. Então, pessoal, cada ação está aqui embaixo da figura. E tem os nomes. Por exemplo, o número 1 é o Mike. O número 2 é o Thomas. O 3 é o Brian, o 4 é o Steven, o 5 é o Charles e assim por diante. Então, cada sujeito aqui tem uma numeração e os nomes estão aqui.
Então, como é que vocês vão fazer? No caderno de vocês, tem ali, número 1. O que o Mike está fazendo? Então, você vai colocar lá, he is asking. Ele está perguntando, tá? Então, nesse caso, vocês podem completar. Ele está perguntando para a professora, tá? Então, no caso, Mike is asking to the teacher. Agora, número 2. O que o Thomas está fazendo? Então, vocês podem colocar o nome dele mesmo, né? Thomas is. Ou vocês podem colocar he, sujeito ele. Thomas is cleaning the house. Então, vocês sempre vão colocar ali o que cada um está fazendo. Chegando na questão 4, tem perguntinhas sobre as figuras anteriores, tá bom? Então, olha só. Is Maggie walking on the street? No caso, a Maggie, ela está andando na rua? Vamos procurar a Maggie então. A Maggie é número 13. Vamos lá no número 13. Ela está correndo, mas na opinião de vocês, ela está correndo na rua? Ela não parece que está correndo na rua, né? Parece mais uma maratona, né? Então, vocês vão colocar como? No, vírgula, she is not. Apenas isso. Professora, e se fosse sim? Yes, vírgula, she is. Tá? Então, observem bem quando vocês vão responder uma question no present continuous. Então, olha só. Is Mike eating? O Mike está comendo? Olha aqui. Ele está comendo? É hora do almoço, da janta? Não, né? Não é o que parece aqui. Então, vocês vão colocar ali. No, vírgula, he's not. Tá bom? Então, vocês vão responder com yes, he, she, is, ou no, vírgula, he's not, she's not. Vocês vão negar dessa forma, ok? Eu acho que agora acabou. Pessoal, é para copiar os exercícios e respondê-los no caderno. Quem quiser ter o conteúdo à parte, ou copie no caderno, ou imprima e cole no caderno. É bom que vocês tenham esse conteúdo no caderno. É sempre uma continuação os conteúdos, tá? Um complemento de tempos verbais para aprendizagens da língua para vocês. Qualquer dúvida, você sabe que pode me procurar. Eu espero ter ajudado, eu espero que essa aula seja bastante compreensiva para vocês, que vocês consigam entender melhor este conteúdo ou relembrá-lo, que muitos dos alunos já estudaram, é questão de relembrar. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.